Olá, pessoal. Vamos lá. Tá pronto então para a bateria de questões? Olha lá, vamos concluir a teoria que abordamos aí sobre adequação vocabular e vamos entrar na bateria de questões que selecionamos para vocês, tá certo? Nessa terceira etapa agora, no primeiro módulo ainda, eu vou concluir a teoria rapidamente. Vamos pontuar algumas coisas importantes para a redação de concurso, agora com o uso de estrangeirismos e algumas outras coisas, e depois vamos cair em algumas questões, tá certo? É muito importante relembrar, você que está nos assistindo aí, que essas questões são iniciais. Umas questões que a gente colocou e selecionou para vocês aí, para a gente poder preparar uma base, para você ir estimulando o pensar na área mesmo de produção textual, sobretudo na questão da riqueza vocabular, riqueza lexical. A seleção vocabular, a seleção lexical, é de suma importância para você que pretende escrever bem, para você que pretende fazer uma boa prova, criar um texto de maneira bem interessante, um texto consistente, rico, do ponto de vista vocabular, interessante, preciso. Então é claro que precisamos estimular e mexer com algumas áreas do nosso cérebro, né? Aquela coisa, para que você vá aos poucos construindo a base. Não adianta eu chegar para você e lançar na sua cabeça, despejar aqui nesse vídeo uma série de fórmulas de dica. O primeiro parágrafo você vai construir assim, vamos fazer introdução, desenvolvimento e conclusão, sem você ter um mínimo de alicerce em relação aos cuidados com a palavra, com a adequação vocabular, coesão, coerência, entender bem as qualidades e os defeitos de um texto, para que você evite cometer determinados deslizes quando for produzir o seu texto efetivamente. Percebeu? Então, repito, nesse processo agora, nesse módulo inicial, esse módulo 1 e o módulo 2, são módulos de introdução para você ir pegando uma base razoável, legal, dentro do conhecimento da prática textual. Em seguida, no nosso módulo 3, a gente vai começar aí, com a teoria do texto dissertativo, aí sim, a gente vai aprofundar e a gente vai ver muita coisa legal. Depois a gente vai postar. Eu vou ver, eu acho que eu vou postar aqui no nosso site, não vou passar, o nosso roteiro de redação. Eu acho que eu vou fazer isso. Roteiro do curso, né? Pelo menos para você que está nos assistindo aí, já saber um pouco do passo a passo que a gente vai seguir, já ter uma noção dos caminhos que a gente vai percorrer nessa longa estrada aí deste curso de redação para concursos aqui no vopassar.com.br, tá certo? Vamos dar uma olhada então? Vou concluir a teoria de adequação vocabular, vamos dar uma olhada rápida aí e depois, entrar nas questões. Tá pronto aí? Preparado? Vamos em frente, veja aí. Bom, gente, olha só. Adequação ao contexto, tá? Adequação ao contexto cultural ou intercultural, isso aí é um elemento importante, tá? Primeira coisa, o uso de estrangeirismos geralmente está atrelado, né, a situações comunicativas específicas, né? Eu coloquei aí como valores culturais ou a questão mesmo de valorização social. O que é isso? Há situações de comunicação, escrita ou falada, em que você precisa realmente se utilizar de estrangeirismos, lógico. Mas na prova de redação dos textos, você deve evitar. Agora, claro, o uso de estrangeirismo, ele só deve ocorrer numa redação, numa produção escrita para concurso, quando efetivamente você perceber e dizer assim, olha, não tem jeito, eu preciso usar essa palavra aqui. E você deve fazê-lo entre aspas, né? Afinal de contas, num computador, por exemplo, você está digitando o texto, você consegue colocar um itálico, né? Dar um Ctrl+I ali, alguma coisa. Claro que na escrita, pelo menos na escrita manual, você não vai estar lá empenando a caneta, vou escrever em itálico, professor, para ver se a banca examinadora... Diga aí, você pegar o texto, inclina a caneta que você escreve em itálico, para o cara ver que o seu estrangeirismo está lá, fora de série, não tem nada disso, tá certo? Então, claro, o estrangeirismo não é proibido. A gente sabe que muitas pessoas usam o estrangeirismo para designar algumas coisas, determinadas palavras ou expressões comuns, né? No inglês, né? O anglicismo, os latinismos, os galicismos e por aí vai. A gente vai dar uma olhada rápida nisso. Mas, claro, outras pessoas usam dos estrangeirismos, dessa adequação aí, para uma suposta valorização, né, do contexto social. Há pessoas que falam, vamos trocar em miúdo esse negócio, para a gente agilizar esse negócio. Há pessoas que usam inglês no vocabulário no dia a dia só para rebolar, só para aparecer. Não é aquele negócio? Olhe para mim. You speak English? Não, mas eu estou muito fashion. É aquela bobagem. Esqueça isso na redação, tá certo? Veja aí, acompanhe. Olha só. Visitaremos um pet shop muito fashion. Pessoal, visitaremos um pet shop muito fashion. É lógico, é lógico. É uma loja de animais domésticos, tudo bem, pet shop já está virando moda, né? O português do Brasil já está consagrando essas formas estrangeiras aqui. Muito fashion, em vez de muito moderna. Bom, numa redação de vestibular, a loja, o pet shop, se eu fosse utilizar o pet shop, se você fosse utilizar isso numa redação de concurso, entre aspas, né? Claro, o estrangeirismo aí sempre aspeado, devidamente destacado. Vamos fazer um pit stop no restaurante?
uma parada para descanso, abastecimento, uma parada para o almoço, para o lanche, qualquer coisa assim, né? As pessoas estão incorporando cada vez mais esses termos estrangeiros aí à sua vivência, ao seu dia a dia. Cuidado aí, tá bom? Vamos lá. A adequação ao código, eu também posso colocar, lógico, né, os valores de correção dentro da minha redação. Eu tenho que tomar cuidado, gente, com esses ditos da moda, essas expressões da moda. Tem que ser evitado isso na redação. Claro, no próprio emprego do texto. Uma coisa importante, olha só. O emprego inadequado de homônimos e parônimos. Tem que tomar cuidado, né? Você está escrevendo um texto, qualquer que seja ele, diz, há um perigo iminente. Então, há um perigo eminente. Olha só. Percebeu? Então, a grafia, nesse caso aqui, dos parônimos, palavras parecidas, lembra? Nomes parecidos. Só parecem, né? Tudo diferente, som diferente, grafia diferente, sentido diferente, lembra? Nos parônimos, lembrando, hein? Parônimos são nomes muito parecidos. Paro, de parecidos. Nimos, nomes. Ratificar, retificar. Infringir, infligir, lembra? São exemplos de parônimos. Ratificar, confirmar. Retificar é o quê? Bora, Morgado, bora, Morgado. Não, quer só assistindo nada assim? Não. Vamos lá, e aí, retificar o quê? Diga aí. Isso, retificar, sabe não? Corrigir, consertar, exatamente, olha só. Consertar, corrigir, exato. Infringir, vamos lá, vamos ver se é bom mesmo. Infringir é o quê? Violar, desrespeitar, transgredir. Tá com vocabulário bom. Para escrever redação nota 10 tem que ter vocabulário legal, hein? Tem que ter uma ampliação vocabular, tem que pegar um dicionáriozinho, sair estudando alguns termos, algumas coisas legais, para o seu texto ficar, ó, nota 10. Beleza? Infligir, penalizar, aplicar pena e por aí vai, tá certo? Nos homônimos, tem que tomar cuidado. Às vezes as pessoas desconhecem o sentido de algumas palavras ou expressões e muitas vezes incorrem em determinados erros na produção textual. Não, porque o governo ratificou o pedido e na verdade não era ratificou, de repente era retificou. Então tenha muito cuidado. A adequação ao código é muito importante em qualquer produção escrita, porque você vai utilizar o termo de forma apropriada, a palavra precisa. E este termo preciso vai representar a ideia que você quer passar para o corretor da banca examinadora da forma mais limpa, mais tranquila possível, tá certo? Fique atento então, vamos lá, continuando, novos exemplos, veja aí. Tá, homônimos e parônimos, olha só. Imagine, um emprego banalizado de certos vocábulos, como as pessoas fazem. Ei, isso aqui é muito interessante, olha só. Não, pessoal, não se preocupe não. Se der errado, eu assumo. Já viu esse negócio? Olha, qualquer coisa eu assumo. Pode deixar que eu assumo, tô dizendo. Acaba quando tá lá, bicado, diga aí, chapado. Não, deixa comigo. O Superman, né? Deixa comigo. Se der errado, eu assumo. Assume o quê? Que cargo? Diga, vai assumir o cargo de o cargo de chefia? Então as pessoas muitas vezes utilizam determinadas palavras de forma banalizada e equivocada. Se der errado, eu me responsabilizo. Percebeu? Eu assumo a responsabilidade. Você não vai assumir nada, não é cargo para você assumir. Então, às vezes, as pessoas utilizam determinadas palavras numa redação, num texto, numa produção textual, jurando que estão escrevendo a coisa certa. Não, mas qual foi o problema? Eu escrevi isso e perdi ponto por inadequação vocabular, porque o cara tirou ponto lá, porque a escolha de palavras, o conteúdo, a consistência, a coerência. Pessoal, as pessoas muitas vezes, nas redações para concurso, perdem ponto por bobagens dessa natureza, por não terem escolhido as melhores palavras nos contextos específicos. Então tem que tomar cuidado com isso, tá certo? Fique atento. Se der errado, eu me responsabilizo. Vamos ver outro exemplo aí, acompanhe. Colocarei minha opinião. Esse verbo colocar é famoso, hein? Famoso demais, olha só. Deixa eu colocar minha opinião. Colocar não, gente. Eu vou expor a minha opinião, vou apresentá-la, percebeu? Então você vai apresentar a opinião, você vai expor, entende? Não, vou colocar o parafuso ali, vou colocar o livro sobre a mesa, vou colocar a roupa, vou colocar o sapato. Isso é impressionante, hein? Cuidado com esses vocábulos gerais banalizados. Está na redação, fuja desses vocábulos, fuja deles. Vamos lá. Relembrando, vamos lá, etapa final da teoria, olha só. Lembra que nós vimos isso no começo desse módulo? O que é bem pensado é enunciado com clareza. Lembra? Nicolau Boileau? Pessoal, quando você for escrever um texto, não se esqueça. Pensar bem, amadurecer o pensamento, dar aquela respirada para entrar naquele clima. Não é não? Respira fundo para planejar o texto, ó. Pensar bem,
Amadurecer as ideias, organizar, ordenar tudo, ordenar o pensamento. Esse ponto é importante, porque na hora de produzir o texto, na hora da produção textual, você não vai simplesmente tentar, por exemplo, tirar o coelho da cartola. Não é isso. Você já está planejado, você já praticou em casa, já assistiu ao nosso curso aqui, não vou passar. Normal, já está craque. Então, o mais importante é isso. O que é bem pensado é enunciado com clareza. Então, não esqueça. Antes de escrever alguma coisa, pense, organize, escreva, dê uma conferida. É por aí. Vamos continuar. Veja aí, acompanhe. Olha só. Simplificando agora, o que é escrever bem, então? Se eu fosse criar um conceito em relação a isso, depois de tudo que a gente conversou nessas 3 aulas, o que seria, então, escrever bem? Vamos lá. É escrever de forma clara, correta, coesa, coerente e adequada a uma determinada situação sociocomunicativa, por meio de estratégias comunicativas apropriadas ou convenientes. Veja, é um conceito simplificado, lógico, do que é escrever bem. Já vimos muitas coisas. Porque as pessoas pensam muitas vezes que escrever bem é escrever de forma correta, de acordo com a norma culta. Ah, esse cara escreve muito bem. Para outros, escrever bem é de forma clara. Tem muita gente que associa essa questão de escrever bem a escrever corretamente, né? De acordo com as normas gramaticais e tal, sempre com aquela coisa de, poxa, fulaninho não erra uma vírgula, nada, o cabo é ninja. Já viu esse negócio? Pois é. Mas nem sempre aquele que escreve totalmente em conformidade com a norma culta e tal, sem erros de português, é aquele cara que efetivamente escreve bem, não é isso? Tem que escrever de forma adequada, a própria situação comunicativa, coesa, as frases bem articuladas umas com as outras e por aí vai, tá bom? Vamos lá, vamos para um texto final agora, a última etapa aí, para a gente dar uma refletida sobre o que vem a ser escrever bem. Você já viu o conceito aí dessa questão da adequação, do que é realmente escrever bem, finalmente, o que é isso? O que é escrever bem? Então agora vamos entrar num texto final sobre escrever bem, uma reflexão bem legal, para a gente depois pegar a bateria de exercício, a bateria de questões. Vamos lá? Acompanhe aí. Para refletir, olha só, vamos ler comigo esse texto aí para você pensar bastante nesse contexto aí do escrever bem, tá certo? Vamos lá. Muitas são as respostas para essa pergunta. Alguns relacionam a capacidade de escrever bem às leituras realizadas. Na verdade, nada comprova essa maneira de ver, como diz o escritor e professor Gustavo Bernardo. Não é parente meu não, viu? Parece, mas não é não. Vamos lá. Ler muito não leva necessária e mecanicamente a escrever bem. Existe esse mito, né? Ler muito ajuda bastante, interpretar a visão de mundo, uma série de coisas. Mas conhecer as técnicas redacionais, a forma de colocar no papel também ajuda muito. Tem gente que tem muito aquela coisa, professor, eu leio o jornal todo dia, eu pego tudo que é revista semanal, Veja, Época, Isto É, lá, Carta Capital, não sei o quê. Eu leio tudo, mas na hora de escrever uma redação, oi, pense, pense, é uma desgraça, não sai nada. Na hora de pegar um papel e começar a escrever, ó, pega a canetinha assim, vamos lá, meu irmão, vamos escrever a redação aí, doido, vamos lá, aí o cara, veja bem, daqui a pouco o cara começa, só se for, né? Desse jeito, mensagem do além, ó. É fogo, né? Mas na hora lá, São Chutão não ajuda não, tem que saber escrever mesmo, certo? Teorema de Chutágoras passa longe da elaboração do bom texto, tá certo? Vamos continuar, acompanha aí. Vamos lá, então, ó. Tá aí, né? Ler muito não leva necessária e mecanicamente a escrever bem. A atitude de ler é metonímia da vontade de entender o mundo. Ou seja, é uma fração, né? É uma parte que representa o todo. Ou seja, você precisa ter a vontade de tentar entender o mundo para, a partir daí, a leitura auxiliá-lo nessa tarefa. Percebeu? Vamos lá. A atitude de escrever é a metonímia da pretensão legítima e transcendente de transformar o mundo. Acaba estar respirado, hein? Quando escrever isso aqui, diga aí. É a metonímia da pretensão legítima e transcendente de transformar o mundo. É claro que nós podemos transformar o mundo por meio da leitura e da escrita também. Isso aí é bem interessante, tá? Aqui a fonte desse texto, ó, ler não leva a escrever, tá certo? Bem interessante, isso aí nós identificamos na internet para compartilhar com vocês aqui no nosso curso, aqui não vou passar. Vamos lá, etapa final. Ler muito e de forma proveitosa, com certeza enriquece indiretamente a experiência humana e amplia a capacidade vocabular.
Isso é importante, é o que a gente está trabalhando agora, né? É o que a gente vai entrar na série de exercícios também para ampliar a sua capacidade vocabular antes de começar a aprender a redação de concurso, estimular a criação do vocabulário, ampliar os horizontes. Mas, para daí chegarmos a escrever bem, é indispensável que reaprendamos a ler e a interpretar o que lemos. As pessoas pensam que isso não tem nada a ver para escrever bem. Interessante, né? Interpretar, gente, não simplesmente ler e acabou. Né? Interpretar o que lemos, procurando detectar nos textos as estratégias produtoras dos efeitos que sentimos ao lê-los. Olha só que frase profunda, olha só. Olha, por favor, aqui, tela dupla para a gente, tela dupla, olha só. Veja bem. Veja só, é indispensável, veja aí, é indispensável que reaprendamos a ler e a interpretar o que lemos. Está vendo aí? Olha só. E a interpretar o que lemos, procurando detectar nos textos as estratégias produtoras dos efeitos que sentimos ao ler. Quando você lê alguma coisa, não é simplesmente para se informar, simplesmente para entrar num assunto, aquela coisa toda, e se inteirar daquilo. Mas é muito importante, se você quer escrever bons textos daqui para frente, que você procure, assim, observar o estilo daqueles bons textos. Poxa, Machado de Assis escreve desse jeito. O Luiz Fernando Veríssimo escreve daquele outro jeito. Existem autores que são muito criativos e têm formas de enxergar e de interpretar a realidade, formas de escrita, de pensar, de escrever, muito legais. E que de repente você pode tentar, analisando a forma de composição daquele texto, a maneira como o autor expressou o seu ponto de vista, como ele externou aquelas ideias, de repente você se identifica com algumas delas. Então você olha lá, poxa, eu gostei disso aqui que ele falou, legal. Toma nota, escreve direitinho, dá uma olhada e percebe um pouco aquele estilo. Porque o nosso estilo de escrita, sobretudo nas redações de concurso, precisa ser um mix, um misto de tudo isso. Esses são chamados indícios de autoria. Né? Você vai deixar no texto alguns indícios de autoria, ou seja, algumas marcas de que você efetivamente esteve ali. Aí é outra coisa, aí é bem diferente. Tá certo? Vamos dar uma olhada, continuando, acompanha aí. Olha só. Aí ele diz: devemos ultrapassar a barreira do significado para atingirmos a produção de significação. Não é legal isso? Aprendendo as estratégias textuais, poderemos certamente aplicá-las a novos textos, de forma quase inconsciente, o que nos leva a uma segunda resposta para o escrever bem. Escrever sempre, sem medo, entregando o seu modo de ver o mundo aos demais. Ponto de vista legal desse cara, né? Muito legal esse texto dele aí, certo? Mas esta frase carinhosamente nos chamou a atenção, tá? Não só ampliar a capacidade de vocabular, mas é indispensável que reaprendamos a ler, a interpretar, detectando nos textos as estratégias. Marilena Chauí tem um estilo, Otávio Frias tem outro estilo, Gilberto Dimenstein tem outro estilo, percebeu? Fábio Conder, Marcelo Gleiser e tantos outros autores têm o seu estilo de escrita. Carlos Drummond de Andrade, você acha que ele aprendeu a ler assim na tora? Você acha que ele chegou a ser Drummond à toa? Ele leu muito, conheceu vários autores, vários universos de texto. Machado de Assis também, e tantos outros escritores. Então, quando você toma contato com outros textos, com outros universos, outros pontos de vista, você começa a ter mais ideias, você começa a perceber pontos de vista, singular, hein? Pontos de vista muito legais em uma série de coisas. Beleza? Vamos lá, acompanha aí. Isso é importante. Tá pronto agora? Agora eu quero ver se você tá ninja mesmo, hein? Vamos entrar na série de exercícios agora sobre adequação e tudo mais aí. Tudo que a gente viu até agora, vamos encerrar o módulo 1 com essa bateria de questões, tá certo? Vamos lá. Abaixo estão copiadas 10 definições contidas no dicionário de língua portuguesa, Aurélio Buarque, de Holanda, das quais se retirou um vocábulo inicial. Preencha as lacunas com o vocábulo geral mais adequado. Vamos ver como é que está o seu vocabulário agora? Veja aí. Leite é substantivo masculino, alguma coisa branco, masculino, singular, opaco, segregado pelas glândulas mamárias das fêmeas, blá, blá, blá. E aí, gente? Qual o vocábulo geral, aquele de sentido mais amplo, que você colocaria para complementar a definição deste termo aqui, deste vocábulo? Muito bem. Acertou quem marcou líquido. Ok. Líquido branco, opaco, segregado. Percebeu aí qual é a intenção dessa questão? É você exercitar
vocábulos gerais e vocábulos específicos, para você inferir um pouco. Na hora da redação, Marcelo, esse exercício vai me ajudar em quê especificamente? A você, na hora do texto, por exemplo, quando estiver escrevendo, passando a limpo, de repente você percebe que ocorreram palavras repetidas, você repetiu um termo, você recorre aos vocábulos gerais ou específicos. Percebeu? Para evitar repetição. Porque as coisas, né? O idoso, uma pessoa assim tal, porque o idoso deve fazer isso. Então devemos cuidar do idoso, em vez de ficar repetindo palavras. Então você vai recorrer a outras expressões ou a vocábulos gerais e específicos para evitar na sua produção textual repetição de termos. Certo? Então esse exercício aí especificamente é para você trabalhar um pouco a mente, para ampliar seu horizonte, para melhorar o seu acervo vocabular e para que você possa pensar rápido naquela palavra que porventura você um dia na sua prova de concurso vai precisar, né, utilizar aí, substituindo uma palavra por outra. Beleza? Vamos lá? Vamos ver se você está craque mesmo. Vamos lá, mais uma sequência de questões. Veja aí, acompanhe. Vamos lá, próxima palavrinha. Vamos ver se você está ninja mesmo. Ah, dei a dica, né? Tudo bem, ok. Distância. Substantivo feminino. Alguma coisa entre duas coisas ou pessoas. Já falei, né? Essa aí eu já revelei, tudo bem. Vocábulo geral. Espaço entre duas coisas ou pessoas. Beleza, vamos lá. Ainda, seguindo aí. Matéria. E aí, o que você acha? Qualquer alguma coisa sólida, líquida ou gasosa. Olha só, ele aqui deu uma dica já, né? É feminino, hein? Alguma coisa sólida, líquida. E aí? Muito bem. Acertou quem marcou substância. Qualquer substância, sólida, líquida ou gasosa. Ok, vamos lá. E aí? Evasão. Alguma coisa de evadir-se. Muito bem. Ato de evadir-se ou então efeito de evadir-se. Vamos lá. Segue. Fronteira. O que você acha? Bora lá. Vamos lá, morgados. Vamos lá, morgados. Fronteira. E aí? Muito bem. Olha só. Limite de um país ou região do lado onde confina com outro. Beleza. Vamos lá. Estação. E agora, o que você acha? Na hora da prova, se der branco, tem que recorrer, hein? Tem que recorrer a vocábulos gerais ou específicos para escapar. E aí, gente? Estação. Muito bem. Lugar, local, tá certo também. Local também pode ser. Lugar onde param os termos, local. Beleza. Certo. Vamos lá. Frota. Substantivo feminino. E aí? Esse é fácil, né? Esse aí você pega até dos substantivos coletivos, né? Tranquilo, tranquilo. Muito bem. Conjunto de navios. Facílimo. Essa é mamata. Vamos lá. Vamos ver como é que você tá. Magro. E aí? Esse aí, ó, essa palavra é difícil, viu? É adjetivo, alguma coisa de tecido adiposo. E aí? Falta de tecido adiposo? Tá, mas é magro. É um adjetivo, gente. Aquele que é magro é aquele que, percebeu? É adjetivo. Não vou dizer falta de tecido. Isso aqui é magreza. Se eu botar falta de tecido aqui, isso aí é magreza, falta de adiposo. E magro? Estou me referindo à pessoa. Magro. Falto de tecido adiposo. Eita, professor, existe isso? Que palavra horrorosa. É, existe. Eu dei uma olhada no dicionário lá, tá lá. Falto de tecido adiposo, ou então escasso de tecido adiposo. Você pode usar falta ou escasso. Nenhum problema, tá certo? Vamos ver aí? Vamos lá, trabalhando. Veja aí. Próxima palavra. Tesoura. E aí? Isso é fácil, né? Fácil. Cortante. Como aqui é uniforme, esse fica fácil. Botar um masculino ou um feminino aqui, você acerta. E aí? Certo. Vamos lá. Você pode colocar objeto ou instrumento, né? Tanto faz, certo? São palavras de sentido geral que se referem à tesoura propriamente dito aí. Maravilha. Vamos lá. Próximo. Terno. E aí, pessoal? Muito bem. Traje, masculino, ok, né? Masculino, ó, não pode ser roupa, não pode, né? Masculino, tá aqui, mas a palavra masculino está no masculino. Percebeu? Composto de paletó, calça, certo? Masculino, ó. Beleza, vamos lá. Mais uma questãozinha, vamos lá. Substitua o verbo ter por outro de sentido mais específico, fazendo as adaptações necessárias. Mais uma vez essa questão procura trabalhar um pouco aquela coincidência de termos, tá certo? Pelo menos naquele sentido de, ó,
Eu posso usar o verbo ter num momento ou no outro, mas assim, se eu precisar substituí-lo por outro, como é que eu faço? Fique atento a essa questão. Veja aí, acompanhe. Ele quer agora o sentido mais específico, ok? Mais específico aí, tranquilo, tranquilo, tá? Vamos lá. Tenho 15 minutos para jantar. E aí, pessoal? Ele quer um sentido mais específico, ou seja, tenho é um verbo generalizado, aquele que você usa para qualquer coisa, né? Mas ele quer, qual seria o verbo, então, mais específico e mais adequado para esse contexto aqui? Ele permite, ó, pode fazer alteração na frase, tá? E aí, gente? Muito bem. Disponho de, as adaptações contemplam também ajustes de regência verbal, tá? Você tem algo, verbo transitivo direto. Você dispõe de algo, nenhum problema, dispor de, seguindo a regência do verbo dispor, transitivo indireto. Beleza? Disponho de 15 minutos. Vamos para a próxima, vamos lá. Meu amigo tem uma fazenda em Goiás. E aí? Meu amigo o quê? Fácil, né? Possui. Ok. Meu amigo possui uma fazenda em Goiás. Nenhum problema. Vamos lá. Tinha um homem quase se afogando no mar. E aí, gente? Havia, existia, não é isso? O verbo haver ou existir. Perceba que já nesses 3 pontos aqui, você está colocando o verbo ter em 3 perspectivas completamente distintas. Está vendo aqui? O verbo ter, sinônimo de dispor, o verbo ter, sinônimo de possuir, e o verbo ter, sinônimo de haver ou existir. Tá? Lembrando que haver é verbo impessoal, invariável, ele é empregado aqui no singular, mas o verbo existir segue o mesmo singular por conta do elemento agora que é sujeito singular. Mas se fosse 2 homens, havia 2 homens quase se afogando. Havia 2 homens. Existiam 2 homens. Percebeu aí? Certo? Vamos lá. Cada caixa tinha apenas 15 livros. E agora, como é que você resolve esse problema aí? Possuía? Quer dizer que a caixa tem posse? Não, de jeito nenhum. Possuía não. Mais específico. A caixa continha. Olha a diferença. Está vendo aqui? É o vocábulo mais apropriado. Se você utilizar isso aqui na redação, cada caixa tinha apenas 15 livros. Percebeu ou não? De alguma forma você pode estar incorrendo em erro também. De precisão vocabular. Erro de precisão. A caixa tinha 15 livros. A caixa não tinha, ela continha. É o vocabulário mais apropriado, mais específico. Porque uma caixa, ela contém livros. Deu para perceber? Você pode estar imaginando, poxa, eu não estou vendo a menor diferença nisso. Os corretores de redação do vestibular, eles veem. Vestibular, de concurso, não tem problema. Os corretores de redação, eles veem tranquilamente. Porque eles percebem que o candidato teve aquele cuidado na seleção da melhor palavra, ou da palavra mais adequada, mais apropriada para aquele contexto. Entendeu aí? Então tenha cuidado. Escolha sempre a melhor palavra, aquela de sentido mais específico, aquela mais apropriada. Aí, ó, fará toda a diferença, seguramente, na qualidade de produção do seu texto aí. Beleza? Tranquilos? Vamos lá, firmes, continuando. Saulo teve sarampo há 6 meses. E aí, gente? Um texto mais bem escrito pode utilizar um vocábulo mais específico. Qual seria o mais específico? O que você acha? Qual o verbo mais preciso assim? Precisão, tá? Eu estou falando de precisão mesmo. E aí? Pessoal, sarampo não é uma doença infecto-contagiosa, não é isso? Então, toda e qualquer doença infecto-contagiosa você tem? Não, né? Então, não é Saulo teve sarampo. Isso aqui a gente fala na linguagem oral, tá certo? Na linguagem coloquial. No texto escrito, isso precisa ser mais objetivo, mais preciso, mais apropriado. Então, na escrita, a linguagem é diferente, você já sabe, né? A gente não vai ficar escrevendo redação para concurso, por exemplo, da forma como a gente fala. Da fala para a escrita, a transposição é bem diferente. A gente não vai estar aí discutindo nesse curso a diferença entre fala e escrita. Você já passou dessa fase, já está aí treinando outras coisas mais importantes para chegar ao bom texto, ao texto nota 10 no concurso dos seus sonhos aí. Então, ó, a linguagem escrita, quanto mais precisa, melhor. Então, se eu digo, Saulo teve sarampo, o que você acha? Bora. Bora para falar. Jura que eu vou ouvir. Vamos lá, veja aí. Saulo contraiu sarampo. Quem falou contraiu, acertou. Quem escreveu contraiu, acertou, tranquilo. Certo? Você contrai uma doença infecto-contagiosa. Ele não teve sarampo, não. Contraiu sarampo. Beleza? Marina tinha asma desde criança. Comum, né?
Você deve estar lendo essas frases, poxa, mas eu falo desse jeito, tranquilo. Mas na escrita, você não vai utilizar esta palavra como um vocábulo geral. A gente pensa que não é nada. Eu nem notava a diferença, professor. Eu nem percebia. Eu pensava que era tudo a mesma coisa. Eu escrevi de qualquer jeito. Pois é, neste curso agora a gente vai aprender a escolher a melhor palavra para cada contexto. A gente vai tentar escrever com precisão, tá? A gente vai trabalhar etapa por etapa, sem pressa, vendo ponto a ponto, para você ir percebendo detalhes dos quais você nem se ligava, nem tava, não, rapaz. Nem. Enrolei agora, porque deu branco. Tá. Eu ia falar o que mesmo? Deu uma travada agora, mas eu já lembrei. Então, ó, sempre o zelo, tá? Vamos lá, com cuidado sempre com aquilo que a gente escreve e tal, com muito zelo, com muito cuidado mesmo. Escolher a melhor palavra para expressar a melhor ideia da melhor forma possível. Veja aí, continuando. Ela tinha asma desde criança? Não. Na linguagem escrita, melhor. Marina sofria de asma desde criança. Você sofre de asma, percebeu? Você não contrai asma, por exemplo. Olha aqui a diferença. Percebeu? Você não contrai. Nota, você sofre de asma, você pode desenvolver um quadro asmático, qualquer coisa assim, não é? Então, há palavras mais apropriadas, já vimos isso. Vamos lá, e agora? O jogo teve poucos assistentes. E aí? Os assistentes são os ajudantes, aquelas pessoas que ajudam, que auxiliam, que socorrem. E aí? Muito bem. O jogo contou com poucos assistentes, certo? É uma expressão, claro, muito mais apropriada do que teve. Olha só, já vimos um leque do verbo ter. Tinha, teve, em contextos bem diferentes. Mas existem vocábulos mais precisos para cada um desses contextos aqui, tá vendo? Vocábulos mais precisos, vocábulos mais exatos em relação a isso aí. Beleza, gente? Tranquilos? Vamos lá, vamos avançar. Os alunos tiveram momentos de angústia. Gente, olha só. Os alunos tiveram momentos de angústia. O que você acha? Momento de angústia você tem? O que a angústia faz com você? O que ela provoca em você? Sofrimento, né? Tudo bem, eu posso dizer então, os alunos passaram por momentos de angústia, os alunos sofreram nos momentos de angústia, qualquer coisa assim. Mas você passa por momentos de angústia, aqui é uma sugestão mais pontual em relação a isso, tá certo? Então, o mais importante é você perceber essa diferença, gente. Perceba mesmo, note isso. Existem vocábulos mais específicos e começamos a avaliar somente o verbo ter, hein? Na primeira esfera, nessa segunda questão, o verbo ter. Tenha a gentileza de entrar. E aí? Pessoal, tenha a gentileza de entrar? Faça a gentileza de entrar, não é isso? Claro, tranquilo, faça a gentileza de entrar. Esse é o ponto mais importante, lógico. Se você vai fazer, faça-me o favor, faça a gentileza de entrar, tenha bondade, qualquer coisa. Mas há vocábulos mais precisos, ok? É isso aí. Bom, há trancos e barrancos aí, editando as nossas aulas, cortando, travando tudo, a gente conseguiu fechar esse bloco. Próximo encontro nosso, vamos continuar com os exercícios. Fique atentos, hein? Até a próxima.